Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Luto e Melancolia, do Freud, um texto de 1917. Tem um texto do Freud muito importante chamado Luto e Melancolia, né? Como o próprio nome indica, é o texto seminal dele sobre esses dois grandes fenômenos. Na verdade, ele vai tentar dar uma pincelada no texto sobre a mania. Então, luto, melancolia e mania são os três grandes temas que vão circular nesse texto aqui. Queria falar rapidamente sobre esse texto, tem muitos detalhes aqui, é claro que a gente não consegue aprofundar em todos, mas queria passar pelos elementos fundamentais aqui desse texto. O primeiro grande ponto que queria destacar é que nesse texto do Freud fica evidente o reconhecimento dele de que o narcisismo se articula à identificação, e a identificação ela tem uma fase oral muito precoce que tem a ver com uma incorporação, que tem a ver com uma certa adesão do sujeito ao objeto, do eu ao objeto, que pode tornar indiscernível, inseparável isso que é o eu do próprio objeto. E é um pouco isso que acontece no luto e na melancolia. Quando a gente perde o objeto, a gente perde também parte do eu. Por quê? Porque o amor, a relação libidinal, o investimento libidinal, sempre traz elementos identificatórios. Essa é a tese fundamental que está sustentando, né, a lógica interpretativa do Freud sobre o luto e a melancolia. A identificação, o narcisismo e o investimento libidinal se misturam de forma não separável. Elas sempre vão estar juntas. Então essa é a primeira advertência, queria que vocês sempre trabalhassem a partir dessa hipótese, dessa tese, que esses três elementos não se desarticulam: investimento libidinal, identificação e narcisismo. Freud vai descrever então o luto como essa reação diante da perda de uma pessoa amada ou a perda de abstrações colocadas em seu lugar, como por exemplo a pátria, né? Então qualquer objeto, né, que a gente perde, objeto libidinal que a gente perde, desencadeia esse processo que não é um processo natural, né? Um texto muito próximo a esse aqui, chamado Sobre a Transitoriedade, o Freud vai apontar de forma muito clara: não é todo mundo que tem a capacidade para o luto, né? Esse trabalho de luto ele não é automático. Ele parece natural, né? O Freud, inclusive, vai apontar um pouco para essa natureza do processo, parece ser muito automático, mas nesse textinho sobre a transitoriedade ele vai nos lembrar, não é tão automático assim não. Alguns, aliás, caem no estado melancólico, né? A melancolia parece ser um luto que não consegue se fazer, né? Um luto que permanece sem finalizar. Apesar do Freud falar mais para o final do texto de um trabalho de melancolia, dando a sugerir que esse trabalho de melancolia também tem um fim, também teria um fim. Então, talvez seja interessante pensar no luto como um processo de desligamento desse objeto perdido. Então, vou retirando os meus investimentos libidinais desse objeto, que eu não encontro mais na realidade, e a melancolia como uma incapacidade de resolver esse trabalho de luto. Essa certamente é uma das primeiras grandes leituras. Ele descreve assim a melancolia. A melancolia caracteriza-se psiquicamente por um estado de ânimo profundamente doloroso, por uma suspensão do interesse pelo mundo externo, pela perda da capacidade de amar, pela inibição geral das capacidades de realizar tarefas e pela depreciação do sentimento de si mesmo. Então vale muito a pena a gente ler cada um desses elementos que o Freud destaca como sendo o critério diagnóstico para a melancolia, né? Acaba sendo aqui um checklist, por assim dizer, para a gente destacar a presença da melancolia. Primeiro ponto, então, a presença da dor, que ele vai apontar no final do texto também, a importância da gente estudar a dor psíquica
como o elemento central na melancolia. Então, estado de ânimo profundamente doloroso. Então, presença de dor psíquica. Segundo, a suspensão do interesse pelo mundo externo. Então, o sujeito nada no mundo o atrai, né? Ele é incapaz de investimento libidinal no mundo externo. Terceiro ponto, a perda da capacidade de amar, né, que dialoga muito com essa perda de interesse pelo mundo, ou seja, não tem relação amorosa que se sustente, né, nada traz prazer no que tange às relações de amor. Quarto ponto, inibição das capacidades para realizar as tarefas práticas, ou seja, uma incapacidade de trabalho de maneira geral, né? Então, inibição aqui é um termo a ser grifado, uma inibição generalizada para o trabalho, também para o amor, né? E, finalmente, quinto ponto, uma depreciação de si mesmo, né? Ou seja, um ataque que o sujeito vai fazer dirigido a si mesmo, né? Ele vai se atacar permanentemente. Uma lista, então, né, para a gente fabricar aí um critério diagnóstico dentro da psicanálise para o quadro da melancolia. O que é o trabalho de luto? O trabalho de luto, então, é a retirada do investimento libidinal do objeto perdido. Essa prova, né, o teste de realidade, vai mostrando que o objeto não existe mais, apesar da resistência do sujeito, né, que não abandona objetos de amor muito facilmente, odeia, né, abandonar essas vias de prazer encontradas, apesar da resistência de abandonar essas vias, ele vai fazendo esse abandono. É esse o trabalho de luto. Renunciar a um determinado caminho de prazer que estava montado. Renunciar a uma relação amorosa que estava estabelecida. Esse é o trabalho de luto, portanto, um trabalho lento, talvez interminável em alguma medida, já que a marca do objeto fica no aparelho psíquico, fica dentro do sujeito, a gente nunca esquece o objeto mesmo que está inscrito na gente. Aliás, um parênteses importante que eu gostaria de abrir, mostra claramente como que o Freud está pressupondo que o objeto perdido, ele nunca é perdido de fato. Isso que é o trágico para a concepção psicanalítica aqui no luto. O objeto está sempre presente dentro do sujeito, sempre. Ele nunca é abandonado de fato, nunca é perdido, né? Nunca há falta efetiva do objeto. Né? O objeto está sempre presente, o problema é exatamente esse. É como desinvestir, né, da representação do objeto. A questão não passa mais, muitas vezes, ao longo do trabalho de luto, pela perda do objeto externo, mas pela perda desses investimentos, né, pela retirada desses investimentos que tem que ser feito do objeto interno, que permanece como representação. Esse é o problema. Você parar de pensar na pessoa amada todo dia. Né? Você parar de lembrar da pessoa amada a qualquer momento. Né? Você sai na rua, você ouve uma música, você está lembrando da pessoa amada. O problema é esse. O problema é que o objeto não se perde. A representação do objeto permanece, excessiva. O trabalho de luto é desinvestir desse excesso do objeto que permanece. Então, tomar cuidado aí com uma leitura muito rápida do Freud, que apontaria para esse perdido aí enquanto ausente. A grande questão que o objeto, né, a presença do objeto externo faz é contornar, por assim dizer, esse objeto externo para que a representação interna desse objeto ganhe consistência a partir da presença externa dele. Mas a grande questão é que, perdido esse contorno libidinal, né, do objeto externo, a presença do objeto interno ainda continua e excede e ataca o eu e fica ali exigindo mais uma vez a presença do objeto externo, que muitas vezes já não está mais lá, né? A relação amorosa acabou, o outro morreu, etc. E o objeto ainda continua. Então o objeto perdido permanece. Na melancolia, a gente não sabe exatamente o que o sujeito perdeu. No luto, a gente tem a noção, né, do que o sujeito perdeu. Na melancolia, não. O sujeito ele não sabe descrever o que perdeu, mas a sensação é de que perdeu alguma coisa ou perdeu alguém e está ali reclamando de algo que não existe, não tem, perdeu, falta. Aí aparece muito toda essa fenomenologia da falta, do vazio, do escuro, né, de que não tem nada que o preencha, que preenche esse buraco. Essa metáfora do buraco vai aparecer muito, né, nos casos de melancolia, ou seja, tem uma perda que não consegue ser identificada. Então tem toda mesmo uma problemática da ausência, da falta, do vazio, que a melancolia coloca em questão. Mesmo aí, eu faço questão de insistir,
o Freud vai colocar a presença mais tarde, né? É a identificação com o objeto, identificação narcísica e maciça com o objeto que está em questão na melancolia. Ou seja, não é a ausência, não é a falta, é a presença maciça do objeto. Uma presença que, inclusive, eu não consigo distanciar. É uma presença que vai fazer com que eu me identifique de forma plena, de forma coagulada, de forma colada mesmo. Então, uma presença radical que, na medida em que eu não consigo me distinguir, preciso, de alguma maneira, apagar. E esse apagamento da presença do objeto é também feito sob a forma de um ataque. Ataque do eu sobre ele mesmo, sobre o eu, para que eu tente me descolar do objeto. Essa é a problemática da melancolia para o Freud, não é uma problemática da ausência, não é uma problemática do vazio. Então eu queria apontar para essa leitura que me parece às vezes aparecer na tradição histórica da psicanálise, na leitura de Freud. Vocês vão ver que não passa pela ausência, mas por uma problemática da presença. O Freud, num determinado momento do texto, vai insistir na falta de vergonha do melancólico, na reclamação do melancólico. O melancólico, ele reclama sem vergonha. Ele fala, ele é loquaz naquilo que ele traz de queixa. E ele reclama de uma perda e ele faz múltiplas autorrecriminações. A gente não tem como evitar a impressão de que as mais graves acusações com frequência não se encaixam exatamente à própria pessoa do melancólico, mas que se aplicam perfeitamente a uma outra pessoa que o doente ama, amou ou deveria amar. Sempre que se examinam mais a fundo esses conteúdos, o doente acaba por confirmar essa suposição. Assim, tem-se nas mãos a chave para o quadro da doença. As autorrecriminações são recriminações dirigidas a um objeto amado, as quais foram retiradas desse objeto e desviadas para o próprio eu. Então, Freud está partindo do pressuposto de uma identificação maciça no melancólico entre o eu e o objeto. Na medida em que eu não posso odiar o objeto diretamente e me distanciar dele, eu me agrido, eu me recrimino, porque estou tentando recriminar o objeto. Essa é a tese do Freud, a tese que está baseada nessa hipótese de uma identificação maciça. Uma parcela do eu trata outra parcela do eu como se fora um objeto. A instância crítica, nesse caso, Freud está começando aqui a desenhar o superego. A instância crítica que, nesse caso, foi capaz de se separar do eu, também será, sob outras condições, capaz de demonstrar sua independência. Então, essa instância crítica que vai se separando do eu para se identificar com o objeto, vai tornando essa relação aparentemente dual, objeto de um lado, eu do outro, mas no fundo está colado. O objeto e o eu se identificam de forma muito misturada. Isso parece ser o início, ou as condições de possibilidade para a melancolia. Freud então vai brincar aqui que as queixas do melancólico são, na verdade, acusações, de Klagen sind Anklagen, então assim, uma brincadeira aqui com as palavras em alemão, mas as queixas são recriminações, Na verdade, quando eu me queixo, eu sou uma merda, ninguém gosta de mim, eu sou muito feio, etc. Essas queixas do melancólico, na verdade, são acusações. Você não me ama, você me acha feio, você é injusto e daí por diante. Ou seja, o Freud já está, de alguma forma, apontando para o trabalho de melancolia, para aquilo que deveria ser um trabalho de melancolia e um trabalho analítico. Direção do tratamento, por assim dizer, da melancolia. Reconhecer quem é o odiado, o objeto a ser odiado, e fazer esse trabalho de separação. Talvez isso seja um encaminhamento nos casos da melancolia. Não acreditar nessas queixas do melancólico. Fazer com que o melancólico reconheça as identificações que estão sustentando essas queixas que ele dirige a si mesmo como acusações que ele está dirigindo a outra pessoa.
Freud ele vai situar então um tipo de ofensa real ou decepção proveniente da pessoa amada como origem da melancolia, né? Fica aqui então a sugestão para a gente pensar nisso, assim, o que está dando origem à melancolia? É uma ofensa real ou uma decepção, um ataque, portanto, né? Então é preciso reconhecer aqui um certo ataque do adulto diante do bebê, endereçado ao bebê, e talvez esse ataque seja muito precoce, né? A hipótese aqui é um ataque muito precoce contra o qual o bebê não pode se defender, a não ser se identificando com esse adulto agressor. Então eu me identifico com o adulto agressor, ao invés de agredir o adulto, porque eu não tenho condição disso ainda, eu me agrido, né? Fazendo uma cisão acontecer. Eu agrido o objeto, cindindo eu. Uma parte fica identificada com o objeto, a qual eu posso agredir, mas ainda agrido a mim mesmo, porque eu estou absolutamente colado com o objeto, identificado narcisicamente, oralmente com esse objeto. Então essa é a condição de possibilidade para a melancolia. Ser um ataque precoce, uma decepção precoce, eu estar absolutamente identificado com o objeto, não conseguir ainda me diferenciar totalmente do objeto. Então a gente está falando de uma origem muito precoce da melancolia, né? O que vai tornar possível, ou não, se esse ataque for feito muito precocemente, torna impossível o trabalho de luto, né? A melancolia toma conta. Ou vai tornar possível se esses ataques, que vão existir sempre, ataques, decepções, né, do objeto, se esses ataques acontecerem mais tarde. Aí o trabalho de luto é possível. É daí que vem essa tese, que vai aparecendo sobre transitoriedade, de que o luto nem sempre é possível. Nem sempre. E agora fica mais claro por que não é possível sempre. Porque talvez os ataques pudessem ter ocorrido num tempo muito precoce, que impossibilitou a separação do sujeito e do objeto. A separação que é absolutamente indispensável para que haja trabalho de luto. Perdi o objeto, mas não perdi a mim mesmo. É esse um dos pontos aqui que Freud está apontando nesse texto. E aí aparece a frase mais bonita do texto, né? Uma frase também enigmática, que é sobre a sombra do objeto, né? Ele vai dizer o seguinte: a decepção do objeto, ou uma ofensa real, o resultado do processo não foi um processo normal da retirada da libido do objeto e a seguir o seu deslocamento para outro objeto, não vai ser isso que vai acontecer. Na melancolia, o que acontece? O investimento da carga do objeto se mostrou pouco resistente e firme e foi retirado. Então retiro esse investimento de carga no objeto. A libido então liberada, em vez de ser transferida a outro objeto, ela vai ser recolhida para dentro do eu. Lá essa libido não foi utilizada para uma função qualquer, e sim para produzir uma identificação do eu com o objeto que tinha sido abandonado. Assim, a sombra do objeto caiu sobre o eu. A partir daí, uma instância especial podia julgar esse eu como se fosse um objeto, a saber, o objeto abandonado. Então, essa identificação cria uma cisão, né, essa instância especial que julga o eu como julgava, né, o objeto abandonado. Dessa forma, a perda do objeto transformou-se em uma perda de aspectos do eu, e o conflito entre o eu e a pessoa amada transformou-se num conflito entre a crítica ao eu e o eu modificado pela identificação. Então é um jogo interno muito complexo que está se estabelecendo na melancolia. Se estabelece também em cada processo de luto. É comum ver isso aqui nos processos de luto, né? Da gente conversando com a pessoa amada, né? Dentro da cabeça, como que a gente ia refazer aquela briga, e o que ela iria falar pra gente. A gente repete as brigas ou repete os conflitos, porque esse processo identificatório existe também nos processos de luto. A grande questão aqui da melancolia é que tudo isso fica muito inconsciente e sem essa presença do outro muito clara. Tudo isso é muito inconsciente e o sujeito sente conscientemente apenas o ataque dele mesmo, feito por ele mesmo, né? O ataque a ele, feito por ele. Então, eu sou um merda, eu sou muito ruim. Ele não vê a presença do outro. O outro vai aparecendo ao longo do tempo, né?
minha mãe não gosta de mim, meu pai me odeia, né, porque eu sou muito ruim, porque eu não presto, porque eu sou, né, imprestável, sou um lixo. Então tem algo que vai trazendo a presença do outro, mas de maneira geral, para o melancólico, a questão está centrada no seu próprio eu, né? Mas no fundo o que o Freud está dizendo não é o próprio eu. Há algo aí da identificação com o objeto que foi ofensivo, né? Que o ofendeu, que o decepcionou, que o atacou. Um dos pressupostos, então, aqui na melancolia a gente está falando de uma identificação narcísica, uma identificação muito ligada à oralidade, uma identificação que o Freud vai fazer questão de diferenciar da identificação histérica, ou seja, uma identificação que mantém ainda objeto e eu separados, né? Eu pego um pedaço do objeto, eu quero ser o objeto, mas me reconheço diferente dele. Na identificação melancólica, na identificação narcísica, marcada pela sexualidade oral, eu não sei das minhas fronteiras, essas fronteiras se perdem, é isso que o Freud está apontando aqui. Parece haver um tipo de precocidade nas condições de possibilidade para o adoecimento melancólico. É muito precoce porque o eu ainda não consegue se distinguir claramente, ele não tem fronteiras ainda muito demarcadas, e é esse o problema que vai levar à melancolia. É essa tese que o Freud repete mais uma vez tendo de abdicar o objeto, mas não podendo renunciar ao amor pelo objeto, esse amor refugia-se na identificação narcísica, de modo que agora atua como ódio sobre esse objeto substituto, insultando-o, rebaixando-o, fazendo-o sofrer e obtendo desse sofrimento alguma satisfação sádica. Então, na medida em que eu tive que abdicar o objeto, porque esse objeto me abdicou de mim, né? Porque ele me ofendeu, porque ele me agrediu, então eu tenho que abdicar, vamos lembrar dessa origem violenta da melancolia. Então, na medida em que eu tenho que abdicar dele, eu me identifico com ele e, me identificando, faço uma cisão e essa parte identificada com o objeto eu começo a agredir, né? Mas agrido a mim mesmo para não agredir o objeto de quem eu não consigo me separar de fato. É essa autoflagelação do melancólico, né? Essa autoflagelação são sempre dirigidas a algum objeto. Essa é a tese do Freud, não acreditar exatamente no melancólico, né? Colocar em xeque essa autoflagelação. Na verdade, é desejo sádico também de flagelar o objeto. Vamos fazer um parênteses aqui assim, e também, né, matizar um pouco isso com o Laplanche. É muito provável que o melancólico tenha razão nesse sentido de flagelar o objeto, né? Talvez esse objeto tenha sido de fato violento com ele. Aí é importante dar razão ao melancólico no sentido de que o outro disse para ele, efetivamente, que ele era um bosta, né? Que ele era um merda. Então, reconhecer, dar testemunho a essa violência inicial na vida de um melancólico talvez seja muito importante do ponto de vista analítico. Talvez não seja sem razão que o melancólico critique tanto a si mesmo, mesmo que esteja criticando o outro, né? Mesmo que esteja agredindo o outro. Então, eu queria fazer esse parênteses aqui, assim, com o Laplanche, de que essa relação dialética, né, entre a identificação do eu com o objeto tem algo de verdadeiro que o eu está trazendo aí. O outro me violentou, né? Preciso ouvir isso. Não é de todo mentira a autoacusação, porque também não é de toda mentira a acusação. Então, fazer uma dialética disso é importante. Essa autoacusação é verdadeira, porque ele ouviu isso mesmo, então ele se reconhece nesse lugar de merda, mas não é completamente verdadeira, como Freud está dizendo, né? Porque ela também é decorrente dessa identificação que eu precisei usar, o melancólico precisou usar, para atacar o objeto que me atacava, né? Então, vamos matizar isso, eu acho importante, junto aqui com o que o Freud está dizendo. E a partir de um determinado momento, Freud começa a falar sobre o suicídio e essa grande tese, né, sobre o suicídio do Freud, na obra do Freud como um todo, né? Assim, ele tem uma tese que está claríssima nesse texto e eu acho que a gente tem que fazer aqui um parênteses para falar sobre o suicídio nesse texto sobre o luto e melancolia.
tese sobre o suicídio nesse texto, né, Luto e Melancolia, é uma tese que também explora a identificação com o objeto. O Freud vai dizer, em linhas gerais, que o sujeito nunca se mata efetivamente, nunca mata a si mesmo, mas sempre mata o outro com o qual ele se identifica. A matar a si mesmo, eu estou matando o próprio objeto com o qual eu me identifico. A lógica da melancolia permanece no suicídio. Essa é a tese geral e é a tese do Freud aqui. Ele vai dizer o seguinte: embora saibamos que as intenções suicidas do neurótico, na verdade, são impulsos homicidas antes dirigidos a outrem e que posteriormente foram redirecionados ao próprio sujeito, continua a ser incompreensível por que jogo de forças tal intenção consegue transformar-se em ação efetiva. É um mistério mesmo, é um grande enigma. Por que o suicídio acontece, né? Mas, a partir da análise da melancolia, agora se tornou claro que o eu somente pode matar a si mesmo se conseguir, através do retorno do investimento objetal, tratar a si próprio como um objeto. Isto é, se puder dirigir contra si a hostilidade originalmente destinada a um objeto. Hostilidade esta que, em verdade, está no lugar da reação original do eu contra objetos do mundo externo. Originalmente, Freud está pressupondo sempre o sadismo, mesmo aqui nesse texto de 17. O sadismo é originário. Então eu ataco o objeto desde as origens, né, muito precocemente. De maneira geral, esses ataques são proibidos, né, eles vão ser contidos pela realidade, o adulto não vai autorizar. Esses ataques voltam-se para o objeto interno, voltam-se também para o eu. Esse é o caminho do masoquismo, num certo sentido. Por alguma razão, e é esse o ponto aqui da melancolia, talvez uma identificação maciça demais, esses ataques homicidas, violentíssimos do início da vida, se voltam contra o próprio eu. Isso torna possível o suicídio. Então, o Freud, evidentemente, é tomado também pelo enigma, né, que causa a todos nós, porque o suicídio é possível, já que as forças narcísicas, forças libidinais, que inclusive para o Freud se apoiam sobre as forças autoconservativas, essas forças são extremamente fortes. O amor à vida é extremamente forte. Como que o jogo de forças libidinal, ele consegue dirimir essas forças, inclusive forças autoconservativas. Como que o suicídio é possível? E esse texto parece mostrar uma das engrenagens, né, que torna, por assim dizer, o eu alvo de sua própria força mortífera, né? Então, ainda um texto aqui, fazendo mais uma vez um parênteses com Laplanche, um texto que está colocando o eu na origem do sadismo. Vocês sabem, com Laplanche a gente vai inverter essa lógica, né? O vetor está no outro que dirige a violência ao eu, né? Isso também vai nos levar a outra teoria do suicídio. Então só quero fazer esse parênteses aqui para demarcar que é uma teoria do suicídio que faz sentido, a gente tem que levar em consideração a problemática da identificação no suicídio. Nunca é apenas o próprio sujeito que se mata, ele não mata apenas a si mesmo, é isso que o Freud está dizendo, e isso é a grande novidade, de fato, né, na psicologia aqui do século XX, não é apenas a si mesmo. O que a sociologia do Durkheim já tinha apontado, o sujeito ele não se mata fora de um contexto social. Se ele é protestante, ele se mata menos que o católico, se ele é homem, ele se mata muito mais do que a mulher, se ele é negro, ele se mata mais que o branco, e daí por diante. Então, assim, existem condicionamentos sociais, foi isso que o Durkheim estava mostrando, e o que o Freud também está mostrando aqui. Existem condicionamentos para o suicídio que estão aquém e além do sujeito. Não é apenas a si mesmo, não é apenas a partir de um ato reflexivo interno, apenas restrito ao próprio sujeito que o suicídio se dá. Não é. Esse ato é atravessado pelo outro, pela relação do sujeito com o outro. Então ali onde a gente podia esperar o máximo de subjetividade, o máximo de ipsocentrismo, que é o suicídio,
a gente não encontra também. A gente encontra esses atravessamentos da alteridade nesse ato terrível que a clínica psicanalítica tem que se haver para conter, evidentemente. Vejam bem o que Freud está dizendo aqui no finalzinho desse parágrafo. Acrescentemos que nas duas situações opostas, a paixão extrema e o suicídio, o eu, embora por vias totalmente diversas, acaba sendo sobrepujado pelo objeto. Então, tanto na paixão quanto no suicídio, vejam bem, é isso que o Freud está querendo apontar, o objeto sobrepuja o eu. Você pode ser dominado pelo objeto, mas apaixonadamente, por exemplo, quando você está apaixonado, só pensa na pessoa, só quer ver a pessoa, né, tomado por essa pessoa amorosamente, mas também você está subjugado pelo objeto. Mas na paixão suicida, por assim dizer, o eu ele é subjugado pelo objeto a tal modo de ter que se destruir para destruir a sua relação com o objeto. É isso que faz o Freud também usar a metáfora de uma ferida aberta, metáfora muito importante na melancolia, né? Ou seja, um corte aberto dentro do aparelho psíquico, ferida por onde a libido parece vai vazar, né? Vai esvaziar o eu até o seu total empobrecimento. Então são metáforas muito importantes que o Freud vai usar ao longo desse texto aqui, né? Uma ferida por onde a libido vaza, escorre e não consegue mais sustentar a relação com o objeto, não consegue mais sustentar as próprias fronteiras do eu, ou seja, toda essa metáfora de um furo, de uma abertura, de um vazamento, de um excesso, está presente aqui no texto do Freud. Caminhando para o final do texto, o Freud apresenta a mania, né, que é o terceiro elemento aí desse texto, né, o luto, a melancolia, a mania, e ele já começa dizendo, olha, a mais curiosa e ainda inexplicada peculiaridade da melancolia é sua tendência a se transformar no estado sintomaticamente oposto da mania. E adverte, ele não sabe exatamente como explicar isso. De fato, a sensação que eu tenho lendo o texto assim, é que essa explicação sobre a mania ficou devendo. Assim, a gente precisa fazer trabalhar melhor esse texto do Freud, né, assim, para explicar melhor, né, o que é a mania. Vocês vão ver que a explicação dele, em linhas gerais, é o ganho econômico que o sujeito vai ter liberado dessa identificação maciça com o objeto. Mas, né, assim, faltou porque, quais são as origens dos arranjos libidinais ali do sujeito que vai tornar possível essa oscilação da melancolia para a mania, como que ela se difere daquele outro sujeito onde essa oscilação não vai aparecer. Então isso não está presente no texto, fica aí essa lacuna explicativa do Freud. De qualquer maneira, é uma presença aqui no texto, a mania, que vale a pena ser destacada porque o Freud está querendo mostrar como que esses investimentos libidinais no início da vida do sujeito, eles podem oscilar a esse ponto, né? O sujeito ele cai num estado melancólico, mas ele também oscila para o avesso dele. Uma onipotência do eu, né? O eu pode fazer tudo, o eu se relaciona com todos os objetos, etc. A grande tese do Freud sobre a mania, então, é uma tese do ponto de vista econômico. É como se o eu conseguisse se livrar desse investimento libidinal para se identificar com o objeto. E essa liberdade que ele ganha dos investimentos libidinais dá a ele um excesso de energia. E esse excesso de energia que estava sendo gasto para identificação com o objeto, esse excesso de energia, ele vai utilizar todo em si mesmo. Então ele se engrandece imediatamente. Mais uma vez, eu questiono por que ele consegue se libertar da identificação com o objeto. O Freud não diz pra gente, isso não fica claro, pelo menos para mim, né? Caso vocês consigam ler aqui o texto e ter uma explicação, comentem aí no vídeo. Eu queria discutir exatamente sobre a mania, porque é uma questão enigmática também, né? Por que ele ganha, o eu ganha tanta energia assim, né? Ele fica tão soberano, tão megalomaníaco, né? Onipotente. Por que isso acontece?
O Freud vai situar, inclusive, a embriaguez alcoólica como o exemplo, por assim dizer, modelar, né, paradigmático para entender a mania, um exemplo desse dispêndio de economia que a gente ganha, que é a embriaguez alcoólica, por assim dizer, dissolve o supereu, né? A gente brinca, né? O supereu ele é solúvel no álcool, porque uma vez dissolvido o supereu, uma vez suprimida essa defesa, esse ganho energético que você tem, dessa energia que você estava usando para se defender, você ganha energia e aí, em alguns tipos de embriaguez alcoólica, essa embriaguez eufórica, é exatamente a energia que você estava usando para se defender de todos os desejos recalcados, reprimidos, etc. Você ganha essa energia, os desejos aparecem, os desejos recalcados, e você ganha grande energia e fica maníaco também no estado de embriaguez. Essa é a tese, é o modelo de Freud. Mais uma vez eu pergunto, por que alguns melancólicos têm essa possibilidade de ganho econômico e outros não? O que aconteceu na história libidinal deles, né, que vão situá-los nisso que hoje a gente chama de distúrbio bipolar, a psicose maníaco-depressiva, e outros ficam apenas nesse grande campo das depressões, da melancolia e não oscilam. Tem, obviamente, diferenças psicogênicas nos dois casos, nos dois grupos, mas a gente não sabe, a partir desse texto do Freud, por quê. Mas de qualquer forma a tese do Freud é essa: o maníaco nos demonstra de forma nítida sua libertação do objeto que o fazia sofrer, partindo como que esfomeado em busca de novas oportunidades para depositar em outros objetos as cargas de investimento liberadas. Então, essa é a tese do Freud, tese econômica sobre a mania. Se é assim na melancolia, o Freud pergunta, por que no fim do luto não tem também um estado maníaco? Por que terminado o trabalho de luto, na verdade o sujeito fica capaz de investir em outros objetos, mas sem mania? A hipótese do Freud aqui é que o trabalho de luto é lento, né? Então esse ganho ele não é sentido de repente. Então tem alguma coisa do repentino, do rápido demais que acontece na mania, por isso o modelo da embriaguez é importante, e não acontece no trabalho de luto. O trabalho de luto é lento e essa energia vai sendo ganha muito aos poucos, não causando, por assim dizer, uma inundação no aparelho psíquico, uma inundação no eu. Então essa é a diferença entre o trabalho de luto finalizado, que não gera mania, e uma certa libertação da identificação defensiva, narcísica, oral com o objeto, que é libertada na melancolia, que vai gerar a mania. Essa é a diferença. Freud termina o texto falando do trabalho de melancolia, né? Uma expressão que a gente usa pouco, né? O trabalho de luto é uma expressão muito mais frequente, né? Na doxa psicanalítica, né? Na história da psicanálise. Difícil descrever exatamente o que é esse trabalho de melancolia, para além disso que a gente já descreveu até aqui. Uma identificação com o objeto, uma identificação narcísica, uma oralidade colocada em funcionamento nessas identificações narcísicas com o objeto, e a impressão que dá, falando do trabalho de melancolia, é a libertação ao longo, depois dessas identificações com o objeto, a libertação desse tipo de identificação narcísica e cola o eu ao objeto. O trabalho de melancolia, então, seria um tipo de elaboração dessa identificação narcísica em direção à separação. Ou seja, uma elaboração disso que o Freud vai trazer no final do texto, elaboração da ambivalência. Porque o grande elemento que está presente, né, nesse tipo de identificação narcísica é a ambivalência. Eu amo e odeio o objeto ao mesmo tempo. E é por isso que eu preciso me identificar tão coladamente a ele. Porque eu não posso odiar o objeto que eu amo. E aí, então, para resolver esse conflito, eu me identifico com o objeto, me parto em dois, faço uma cisão, e aí sim eu posso odiar o objeto que eu amo, protegendo o objeto lá fora. Porque eu estou odiando o objeto com o qual eu me identifico. Odeio o objeto, mas na verdade eu estou odiando é a mim, não estou odiando o objeto.
trabalho de melancolia é todo esse processo identificatório. Mas o trabalho de melancolia talvez também seja, a impressão que eu tenho lendo o texto até o final, o trabalho de melancolia também seja a elaboração dessa ambivalência. E finalmente me libertar dessa relação abusiva que eu tenho com o objeto e que o objeto tem para comigo. Me libertar dessa relação narcísica, dessa identificação narcísica que me deixa colado incestuosamente, muito misturado com o objeto. O trabalho de melancolia talvez seja um trabalho, no fundo, de separação. O que me dá a impressão é exatamente, que seja isso, parte do trabalho da melancolia, seja isso, é exatamente esse finalzinho aqui desse parágrafo. Vejam bem, na medida em que é fácil encontrar uma analogia essencial entre o trabalho da melancolia e do luto, poderíamos atribuir esses fenômenos à parte inconsciente do trabalho da melancolia. Afinal, da mesma forma que o luto compele o eu a desistir do objeto, o luto compele o eu a desistir do objeto, declarando-o morto e oferecendo ao eu o prêmio de continuar vivo. Esse é o trabalho de luto. O objeto morreu, você está vivo, você sobreviveu. Também cada um dos conflitos de ambivalência afrouxa a fixação da libido ao objeto. Esse é o trabalho, cada conflito de ambivalência que está acontecendo na melancolia. Afrouxa a fixação da libido ao objeto, desvalorizando, rebaixando, como que matando-o a pauladas. Então é bem violento o trabalho de melancolia. Tem a fixação no objeto, essa fixação é ambivalente, mas eu estou destruindo o objeto o tempo todo. É possível que o processo chegue ao fim no inconsciente, seja depois de a raiva ter se esgotado, seja depois de o objeto ter sido abandonado como não tendo valor. E, finalmente eu mato o objeto mesmo, o objeto não tem valor. Não sabemos nem qual dessas duas possibilidades mais frequentemente põe termo à melancolia. Tá vendo? Freud está pressupondo um fim da melancolia aqui. Nem como esse encerramento influencia o transcorrer posterior do caso. Talvez nesse processo o eu acabe por desfrutar a satisfação de poder considerar-se melhor e superior ao objeto, o que poderia dar início à mania, ou, quem sabe, a uma relação de preservação do próprio eu, sem esse artifício de se odiar, odiando o objeto. Então o Freud está falando de um trabalho de melancolia aqui que é muito importante ser destacado no texto. E ele termina o texto então falando dessa ambivalência, da perda do objeto, de como que tudo isso está em questão na relação do eu com o objeto. O que o Freud está apontando aqui no final do texto, e ele aponta só como um indicativo de pesquisa, é como que o eu, o conflito no interior do eu, deve ter um efeito semelhante a uma ferida dolorosa que exige um contrainvestimento de carga excepcionalmente alto. Ou seja, o que o Freud está apontando aqui como pesquisa futura é por que essas feridas internas, e a metáfora da ferida mais uma vez fecha o texto e aponta para a dor como elemento central do luto e da melancolia, como que essas feridas internas elas são curadas. Então, o trabalho do luto, o trabalho de melancolia é o trabalho de cicatrização. Cicatrização de uma perda, no caso do luto, cicatrização de um ataque violento, decepcionante, mas a impressão que dá é de um ataque muito violento, no caso da melancolia. Trabalho de melancolia, portanto, cicatrização de uma ferida aberta por um ataque proveniente do outro, não apenas proveniente do eu em direção ao outro, mas eu estou insistindo aqui com Laplanche, um ataque proveniente do outro, que deixa essa ferida aberta e dolorosa no eu. Trabalho de melancolia, portanto, é uma cicatrização disso. Trabalho de luto, cicatrização da perda, da ferida que a perda do objeto deixa no eu. Um texto brilhante, seminal do Freud, queria ler com vocês, passo a passo esse texto, porque esse texto é o texto base para a gente entender as depressões, para a gente entender os estados do pensamento suicida, das ideações suicidas, que é o grande problema clínico que a gente tem que enfrentar, um problema gravíssimo. A gente tem que saber administrar e conduzir
na clínica de tal maneira, né? Essa é a direção do tratamento. Para mim isso sempre tem que ser bastante explicitado, né? Assim, de tal maneira que o paciente não se mate, né? Para que o paciente encontre outros recursos que não o suicídio, já que ele pode elaborar isso de outras formas, ele tem recursos junto à análise de pensar nessas relações com o objeto que não atormentem tanto, que não o desvalorizem tanto, que esses ataques sejam mais matizados, que sejam nuançados num trabalho analítico que se articula, seja o trabalho de luto, seja o trabalho de melancolia, né? Nossa luta, no fundo, é contra o suicídio, no fundo é contra a morte. Então, assim, é um texto que vai nos ajudar a mapear esse terreno, essa luta clínica mais que fundamental, que é a luta contra o suicídio, contra a morte do paciente. Então era isso que eu queria conversar com vocês, queria deixar aberto aqui mais uma vez, né, os comentários para vocês discutirem, trazerem suas questões. Né, assim, esse é um projeto de extensão da UFMG, do Departamento de Psicologia. Eu sou professor de psicanálise do Departamento de Psicologia da UFMG. A ideia é trazer temas complexos como esse aqui, da clínica psicanalítica, da teoria psicanalítica, para a gente conversar junto, né, para que essa conversa circule, não apenas dentro da UFMG, mas fora dela. Esse é o papel de um projeto de extensão numa universidade pública. Nesse sentido, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, né, tornarem essa iniciativa legítima, né, legitimada aí, pelos pares que estão me ouvindo, conversando comigo, e também pedir para que vocês divulguem com os colegas aí de trabalho, centros de saúde, né, enfim, das escolas de psicanálise, outras universidades. Divulguem para os colegas, me ajudem a manter essa conversa aqui no YouTube. Então, obrigado pela presença de vocês, eu espero os comentários e até a próxima. Até lá!